Eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para ser melhor que 99% das pessoas do mundo. Porque se tu não tiver clareza real de objetivo, você não consegue ser essencialista e você vai começar a pegar oportunidades que são boas, mas não eram boas para agora. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter... E aquela pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa com melhor controle emocional. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter um controle emocional em dia. E para isso é necessário prestar atenção nos seus estados emocionais, é necessário consumir conteúdo que objetivem trazer inteligência emocional para você e principalmente é importante que você entenda o que estressa você no dia a dia. E o que estressa você no dia a dia precisa ser retirado da sua vida dentro do possível para que a longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. É um desafio bem grande, de verdade mesmo, é um desafio bem grande. Não vou falar que é mil maravilhas, mas você tem que ter estratégia de manejo, porque senão, com o tempo, provavelmente você vai utilizar cada vez mais a rede social, tá? E isso faz, obviamente, com que a gente gere uma série de embotamentos comportamentais, né? A gente começa a perder no nosso repertório comportamental à medida que utilizamos mais rede social, porque a parte presencial, o olho no olho, o dia a dia, ele começa a ficar ou ansiogênico, você começa a ter um pouco de medo de fazer isso, ou mesmo começa a ficar desinteressante, né? Fica desinteressante. E isso pode ser um problema, porque você deixa de viver experiências que você poderia estar vivendo e não está por conta desse embotamento de repertório comportamental gerado pela rede social. Passo número 2. Para a alteração dos hábitos, parece ser interessante que você mude o seu ambiente e não necessariamente tenha só força de vontade. Tá? Então, se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer parar de consumir pornografia, se você quer parar de ter alguns hábitos disfuncionais que você tem, parece ser interessante que você controle o seu ambiente, incluindo as pessoas que vivem com você. Essas pessoas que vivem com você muitas vezes são os gatilhos para os seus hábitos disfuncionais e os seus vícios. Os estudos em neurociência indicam que controlar o seu contexto parece ser mais eficaz que simplesmente ter força de vontade. Ligar ou desligar, né, do ambiente conforme você sinta que os estímulos são úteis ou inúteis. Quer dizer, você tem que se colocar ali não como uma pobre vítima que está sendo levada daqui para lá pelos estímulos ambientes, mas como o presidente de uma multinacional, entendeu? Que não recebe qualquer um na sala dele. Entendeu? E se você se sentir como um bichinho acuado e tentar fugir para um mundo de sonhos, aí é que ela vai te perseguir. Tá certo? Então você tem que ter adquirir uma espécie de soberania. As solicitações de atenção são uma coisa que pode destruir a sua vida intelectual por completo sobre esta coisa, né? Não tema, se você for capaz de fazer isso sem magoar as pessoas, então você é um artista. Porque o essencialismo, e aí essa me marcou, não é só apenas fazer menos ou ter menos. É você conseguir dizer não para uma proposta boa e dormir tranquilo depois. Esse é o difícil. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Como é que você determina o que é bom e o que não é? O que é que vale a pena agora e o que não vale? Tendo muito bem fixado na sua vida qual é o seu objetivo real. 100%. Por exemplo, qual é o teu objetivo esse ano? Um só. Pode ser da área pessoal, da profissional, qualquer um. Porque se tu não tiver clareza real de objetivo, você não consegue ser essencialista e você vai começar a pegar oportunidades que são boas, mas não eram boas para agora. Passo número 3. O córtex pré-frontal trabalha junto com regiões límbicas. Para quem não sabe, o córtex pré-frontal é uma região do cérebro responsável por planejamento e responsável pelas funções executivas juntamente com racionalização, tá? E parece ser interessante que você tenha essa região do cérebro bem desenvolvida. Essa região do cérebro trabalha juntamente com o sistema límbico, que é uma região composta por várias áreas que tendem a modular suas emoções, e essas duas regiões conversam se equilibrando.
Se você tem muita racionalidade, isso não parece ser tão funcional, porque as emoções são importantes, ao contrário do que muita gente fala, para a nossa tomada de decisão. É muito difícil, por exemplo, você mudar o seu comportamento se você recebe um feedback negativo e você não sente aquela emoção negativa. Você recebe um feedback de um chefe, do seu namorado, da sua namorada, de um familiar, de algo ruim que você fez. Se você não se sentir mal com aquilo, a probabilidade de você alterar o seu comportamento não acontece. Então, emoções são importantes para a tomada de decisão, mas você não pode ser consumido por as suas emoções, e é importante que o seu córtex pré-frontal esteja também ativo. Para fazer isso, um excelente ponto de partida é ter um diário das emoções. Passo número 4. O seu cérebro é plástico. Tá? O que significa isso? Ele muda conforme você se expõe a experiências. Conforme você se submete a novos estímulos, os circuitos cerebrais compostos por neurônios, que são células no seu cérebro, se alteram frente a essa nova experiência. Se você vai à academia, dependendo da sua experiência naquele ambiente da academia, pode ser que você tenha uma propensão a voltar ou a não voltar lá. Ter noção de que o seu cérebro é plástico permite com que você consiga ter um melhor afunilamento do seu comportamento para a direção que você quer. Então, é interessante que, frente a uma nova experiência, aquela experiência seja prazerosa para você, reforçadora para você, para que você continue perpetuando aquele comportamento. Ou mesmo que um comportamento de estudar precisa virar um hábito. Você não precisa ter o hábito do comportamento de estudar. Tem muitas pessoas que estudam momentaneamente na vida, passam ali o que elas precisam passar. Eu digo estudo de uma maneira organizada, estruturada, voltada para um objetivo, visando um foco específico e com um objetivo de conseguir avançar na capacidade interpretativa e nos conteúdos, né? Obviamente, todos nós, durante toda a nossa vida, a gente acaba sempre aprendendo, a gente continua aprendendo. Seja você um aluno de física atômica, seja você, sei lá, uma pessoa que presta qualquer serviço cognitivamente simples, né? Você tem que precisar se atualizar, precisar continuar estudando, etc. Então você não precisa obrigatoriamente transformar o comportamento de estudar em um hábito, mas é interessante que você o faça, porque na medida em que você automatiza o comportamento de estudar, você começa a reduzir a quantidade de esforço que você manda para aquele comportamento. Na mesma forma, conseguir tornar fácil o processo de criar um hábito. Então, uma das maneiras de você conseguir tornar fácil o processo de criar um hábito de estudar é conviver com pessoas que estudam, conviver com pessoas que gostam de estudar, conviver com pessoas que valoram o estudo, conviver com pessoas que batem nas suas costas quando você aprende uma coisa nova e verbaliza essa coisa na sociedade, na sua micro-sociedade, né? na sua relação ali, na sua comunidade. E não o inverso, né? Você aprende uma coisa nova, fica empolgado em falar essa coisa nova e as pessoas te punem por isso, falam que você está se gabando, que você não sei o quê, que é nerd, que só pensa em estudar, que não se diverte, que a vida é muito mais que os livros, sabe? Aquelas frases clássicas que a gente escuta por aí. Ou além, que é uma punição velada, também chamada atualmente como passivo-agressivo. A pessoa ela não está sendo explicitamente punitiva com você pelo fato de você nutrir comportamentos que aumentam o seu nível intelectual, mas você vê que veladamente isso existe. Na medida em que te convidam menos para as coisas, na medida em que é explícito, né? As pessoas às vezes acham que não, mas fica claro quando alguém está sendo mal educado com outra pessoa. Passo número 5. Nós não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas. Nós evoluímos para responder ao contexto que a gente está inserido. Alguns ambientes específicos podem despertar o seu lado ruim. Então tome muito cuidado com os contextos e os ambientes, incluindo as pessoas que você convive, porque essas pessoas podem despertar comportamentos que você tem que você não muitas vezes curte. A pessoa apenas está no ambiente errado. Então cuide do seu ambiente e, dentro do possível, viva em ambientes mais adaptativos. Sempre busque manter a continuidade da sua melodia interior. Passo número 6.
a sua produtividade reduzirá drasticamente se você não dormir bem. Se você não dormir bem, muito provavelmente você ficará menos produtivo, mais impulsivo e mais propenso a ter comportamentos que você não gosta. Tá? As razões disso são inúmeras, mas a principal delas é que o seu cérebro fica sujo, quimicamente falando, quando você não dorme bem. O que é um sono bom? Basicamente de 7 a 9 horas, para um adulto e um jovem adulto. Para crianças muda um pouquinho, mas para um adulto e jovem adulto, basicamente de 7 a 9 horas, tendo uma boa qualidade, isto é, sem acordar demais durante a noite. Para isso você precisa fazer uma boa higiene do sono, que eu ensino em outros vídeos aqui no canal. Então, cuide do seu sono, priorize o seu sono, porque ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, dormir não é perder tempo. Dormir é investir na qualidade do funcionamento do seu cérebro. É como se você permitisse o motor esfriar um pouco e no outro dia funcionar novamente. Se você não dorme, você acaba tendo uma incapacidade de alcançar o potencial máximo desse motor que a gente chama de cérebro. Passo número 7. Exercício físico não faz bem só para o corpo, ele também faz bem para o cérebro, que é parte do corpo. Diversas pesquisas, e é praticamente um consenso dentro dos estudos em psicologia e neurociência, que o exercício físico de qualquer modalidade, mas os mais estudados são os aeróbicos, mas de qualquer modalidade, ajudam demais no seu controle emocional, na sua autoestima e na sopa química responsável por gerar as emoções em você. Então, se você não tem uma prática regular de atividade física, sugiro fortemente que você priorize isso nas próximas semanas, anos e meses. Passo número 8. Dinheiro é importante. Quem diz que dinheiro não é importante está viajando na maionese. No entanto, até um determinado período, tá? Até uma determinada quantidade. O número para quando o dinheiro para de dar prazer para as pessoas, ele ainda é confuso na literatura, a gente não tem uma clareza muito grande nos estudos, mas o que a gente sabe hoje é que o fenômeno que mais prediz, presta atenção aqui em mim agora, presta atenção em mim, o fenômeno que mais prediz felicidade na vida de uma pessoa, isto é, um comportamento que você tem hoje que mais garante que você será feliz no futuro, é ter bons relacionamentos. Não são vários relacionamentos, são bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos prediz felicidade na idade avançada, na velhice e na idade adulta. Diversos estudos de longitudinais que acompanharam pessoas durante a vida viram que aquelas pessoas que tiveram bons relacionamentos de qualidade, uma boa rede de apoio, tiveram mais chance de ser feliz quando mais velhos. Então, se você não tem bons relacionamentos, dê atenção para esse ponto. Passo número 9 e último. É interessante que durante o dia você seja mais dopaminérgico, você seja mais motivado, você tenha mais sangue nos olhos, você queira correr mais atrás, mas também é importante à noite você aproveitar e curtir as coisas que você conquistou. Esse dia e noite, obviamente, é uma metáfora, pode ser durante a semana e final de semana ou períodos da vida, mas o que eu quero dizer com esse raciocínio é que é muito interessante e muito importante para a sua saúde mental que você tenha picos motivacionais para correr atrás daquilo que você deseja, mas que você também tenha gratidão genuína pelo que você já alcançou. E aqui eu não estou falando de gratidão, gratiluz e não sei o que, é genuinamente você ficar feliz e se sentir recompensado pelo que você alcançou, que farão com que você fique acima e à frente de 99% das pessoas. Ser melhor que 99% das pessoas do mundo é simplesmente ter saúde mental para você desempenhar as tarefas que trazem sentido à sua vida. Vocês ficam buscando coisas sem sentido e a vida fica vazia. Se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, basta você entender que a satisfação está nas coisas simples.